Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e aí entender um pouquinho o que está acontecendo com o nosso Colorado, o nosso Internacional que foi inapelavelmente, derrotado pelo Mirassol, praticamente um passeio do time paulista por um Inter amorfo, um Inter que troteava em campo. Um Inter que não combateu, o Inter que foi fisicamente destroçado pelo adversário, sem contar a facilidade com que o Mirassol conseguia triangular em meio aos espaços que o Internacional deixou. Enfim, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre a gestão também de Alessandro Barcelos e talvez o presidente e o conselho de gestão, que é a maior encantadora de serpentes da história do Internacional, sem contar ainda a tabela, Hoje a gente olha para o confronto entre Vitória e Bahia lá no Barradão. O Bahia tem que vencer o jogo, porque se o Vitória ganhar, o Inter fica a 4 pontos do 17º colocado, que é o próprio Vitória, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, ativa aí a notificação, deixa o like, compartilha, aquela coisa toda que a gente sempre pede. kto.bet.br é minha parceira aqui, também tá te esperando para tu aproveitar tudo que a plataforma tem para te oferecer. Não te esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, tá? Bom, como eu disse, o Vitória joga 21 horas e 30 minutos do Barradão hoje, está com 25 pontos, a tabela está do lado aí. O Internacional continua com 32, só para vocês terem uma ideia, tá? O Mirassol, que venceu do Internacional ontem, está a 17 pontos do Inter. O que já mata também o argumento do presidente Alessandro Barcelos lá na Libertadores, de que não tem como competir em termos de valores, em termos de tamanho financeiro, de poderio de investimento, O Mirassol, com um investimento muito mais modesto, hoje é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro, com uma vaga direta para a Libertadores. Na verdade, tu precisa de organização, tu precisa de gestão, tu precisa de, talvez, jogadores pontuais, para alguma função que tu queira fazer em cima do teu time. E, claro, um pouquinho de sorte, que também conta no esporte. Eu não sei se tu tá ouvindo, o barulhão aí, mas tem uma obra aqui em cima e os caras resolveram pegar e cortar a parede justamente agora que eu tô gravando, tá? A verdade é a seguinte, cara, eu ainda dei o benefício da dúvida de que o Internacional pudesse pegar e melhorar a partir da vitória contra o Botafogo, a partir da parada FIFA, a partir do que o Ramon Dias e o Emiliano Dias conseguissem fazer ao longo aí do período, que teve 100 jogos e aí só treinamentos. Só que o Inter, ele involuiu, Não teve nada, mas simplesmente nada de bom que a gente pudesse pegar e tirar desse jogo lá em Mirassol. Olha só. Se a gente pegar e pensar que o Antony toma um dos maiores frangos da história do Inter, ele coloca a bola para dentro e, olha, ele também tem uma falha no terceiro gol, deixando um canto totalmente aberto para o jogador do Negueba. Ele também poderia ter fechado um pouco mais o ângulo no segundo gol. Eu acho que ele tem envolvimento claro nos 3 gols, erros, tá? Pô, o Bruno Henrique no segundo gol, ele para de correr, atrás do adversário. Quando o Reinaldo entra na área, ele larga o adversário, deixa o Aguirre para pegar uma cobertura que não existia. O Aguirre estava ali com a mão nos Países Baixos, esperando que o cara fosse cruzar para dentro. Ele vai lá e chuta e bota quase o Antony para dentro, Então, assim, o Inter muito desorganizado taticamente, o Inter sem jogadas no meio campo, mesmo com o 3-5-2, 3-4-3, enfim. O Alan Patrick sumido, os 2 volantes, o Thiago Maia e o Bruno Henrique, então, também nem se falam. Olha, eu tenho receio, do que a gente vai ver ainda nessa temporada, porque é o seguinte, a temporada do Inter ela é para fugir da Série B. Me dói falar isso, mas a temporada do Inter ela é para fugir do rebaixamento. Hoje, talvez o Inter não tenha possibilidades reais de rebaixamento, porque os adversários de baixo são muito ruins. A zona de corte está muito baixa. O Paulo Pires, o maior plantão desse país, ele bate a zona de corte com 36, 37 pontos. Isso significaria mais 5 pontos do que o Inter tem para fazer se mantiverem os mesmos aproveitamentos, tá? Cara, só que daí a gente tem que falar, infelizmente, da gestão Barcelos, cara. Ou felizmente,
Porque a gente também tem que botar e apontar os culpados, sim. Eu não vou ficar chamando de incompetente, essas coisas, inaptos e tal, porque eles ficam bravos, aí depois entram em contato, ligam e tal. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? É um grande encantador de serpentes, né? Porque aí eu fiz uma lista em cima de tudo que ele disse que ele ia fazer e ele não fez. E eu fui recuperar algumas entrevistas, do Bisol principalmente. O Bisol, quando o Inter toma uma goleada do Botafogo, que bate na mesa, dizendo que vai ter remobilização, que nós vamos lá, a temporada não está perdida. O Bisol que, quando o Inter entra na zona de rebaixamento no 17º lugar, depois de perder para o Atlético Mineiro no dia 12 de junho, antes da parada FIFA, fala que vai haver um período de remobilização, tem como pegar e buscar, porque esses jogadores já deram mostras e tal. A gente vai ter só o Campeonato Brasileiro antes das Copas, então a gente vai poder focar muito no Nacional, se recuperar, pegar as Copas depois e continuar num segundo semestre, isso e aquilo. No fim das contas, uma grande balela, né? A base valorizada, ontem a gente tem que ver o Gustavo Prado entrar pro Bruno Tabata. Começa que o Gustavo Prado deveria ser o titular, e não o Oscar Romero. E aqui eu não estou sendo engenheiro de obra pronta, porque eu falei, eu prefiro o Gustavo Prado porque eu acho que vai ficar lento o time do Internacional. Aí o Ramon e o Emiliano falam na coletiva, mas nós não conhecemos o guri e tal. Mas que time é esse que não tem um relatório para apresentar sobre o Gustavo Prado? Não tem lá o Catapult lá com valores de quanto ele corre, valores físicos, o CK para ver a questão muscular, ou outros relatórios. Pô, onde é que tá o cara da comissão técnica permanente para chegar e dizer assim, ó, esse menino, ele é muito mais parecido do que com o Carboneiro do que o Oscar Romero. Então, se ele não conhece o jogador, claro que o dia a dia é importante, mas ele não teve então dados pro jogador, como é que ele não conhecia o Luiz Otávio e colocou o Luiz Otávio para jogar? Sabe? Então, começa de novo a ter o mesmo discurso de coletiva que não batia com a realidade quando tinha o Roger. Aí tu pega, por exemplo, um projeto, né, de que X% da base vai ser titular, Gustavo Grossi é o meu Deus e não sei o quê. No fim das contas, caíram todo mundo numa fake news de que o cara morava em Gravataí, em Alvorada, né? Que o cara morava em Gramado, perdão. E que a base estava destruída e bababá. O resultado da base está aí, né? O sub-20 rebaixado, o sub-16, sub-17 praticamente também esfacelaram, tomando 5 do Pelotas. Tá aí, né? O que o encantador de serpentes fez com a base. Sem contar ainda a ciência de dados, né? Que ele deve ter usado o chat GPT para contratar Ronaldo, Ramon, Richard, Cleiton Sampaio e outras nabas que ele veio aí a contratar. Sem contar ainda a austeridade financeira, né? Que também foi outra balela, uma vez que a dívida do Inter é R$1 bilhão, sendo que ele era diretor financeiro, né? Do Medeiros de 2017 para 17, 18, 19. Então, ele tem não só a parcela agora como gestor, mas ele tem a parcela anterior, sem contar os vices de futebol dele, né? Ele teve 4, ele teve 7 técnicos, se contar o Abel são 8. Ele teve 7 técnicos, 4 vices de futebol e 3 executivos, sendo que um dos executivos foi demitido pelo próprio treinador dele, que era o Mano Menezes com o William Thomas. Sem contar que os vices de futebol e o departamento de futebol parece que tem menos autonomia do que o microfone do sala de redação. Sem contar ainda o agendamento dos assessores, né? Que vão lá e mandam as coisinhas para os jornalistas que têm microfone, têm poder de fala junto ao torcedor médio. Sem contar ainda a arrogância, né? De não admitir processos, de que precisa de um coordenador técnico, de que precisa de um cara como o Magrão, da Alessandro e Companhia Limitada. Quando, por exemplo, não reconheceu que quando chegou na 17ª colocação, perdendo em junho para o Atlético Mineiro, ali tinha que ser revisto o processo, tinha que ser revisto o trabalho. Tava mal, tava ruim. Então, assim, eu sei que a gente tem aí para apontar o esquema tático, eu sei que a gente tem para apontar as individualidades, o Antony tomando frango e tudo mais, mas o grande responsável não tem como fugir do Alessandro
Barcelos e sua trupe, né, claro, de conselho de gestão, os seus administradores, os seus pares de gestão em vice-presidência, seja de agora, aí tem que falar Academia Colorada, Convergência Colorada, tem que falar de povo do clube, tem que falar de Inove Inter, tem que falar de toda essa galera aí que adora pegar e arrotar, que são os caras que sabem isso e aquilo e que a gente não sabe nada. Né? Tem que falar sim desses caras, e aí tu tem que pensar no ano que vem, porque se eu tô preocupado agora, nesses últimos 2 meses do ano, tu imagina 2026, que nós temos que reformular um time sem dinheiro, sem praticamente nenhuma perspectiva financeira e tendo ainda, né, uma eleição ao final do ano. É complicado, meu amigo. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like aí, de te inscrever e principalmente compartilhar o conteúdo. Um forte abraço. Tchau.